conectou ainda, tá? Tá. Não conectou. Tá conectando, querida. Calma. Não, Bi, senão você não vai saber nunca. Senão ele cai. Você Mas tá no tá ao Wi-Fi vivo daqui de aqui, tá casa? ao vivo já, calma. Vai aparecer aí pra você já. Ai, gente, bora lá, né? O o Insta derruba a gente em 1 hora de conversa. E a gente acha que 1 hora é tanta coisa, né? Quando a gente vai ver 1 hora não é muita coisa, não. É. Quando a gente vai ver 1 hora, passa assim, ó. O Face, o Instagram, né, nos derruba. Mas acho que o Face também, né? Depois de 1 hora, cai, não é? Não sei muito bem. Eu tava vendo ali, gente, a gente tá voltando aí no segundo bloco, tá? Conversando mesmo, esse bate-papo. A gente não quer construir o espaço aqui engomadinho, onde as pessoas, sabe? Não, é um bate-papo mesmo. É a segunda-feira que você tá em casa, que você chama a sua família pra trocar uma ideia, pra ver. Ó, tá falando de tal, vai falar tal coisa e tal. Beleza? É isso mesmo. A gente recebeu algumas perguntas, né? A Aira, ela tá num momento agora bem agitado, né? Fazendo várias coisas na cidade, Sim. né? Reuniões e reuniões e reuniões. E aí o que eu acho que surgiu, né? Aí foi uma pergunta muito importante, que né? Qual que é o papel dessa mulher na arte, né? Como que essa mulher, como que a gente pode contribuir para trazer mais mulheres para a arte, para que a gente possa propor visibilidade para essas mulheres, né? Eu acho que isso é algo muito importante que de fato às vezes a gente pensa, né? A Ariane traz muito isso, né, na organização do Sarau e a importância da participação feminina para nos colocar nesse processo, né? Olha, a gente está convidando vários caras para fazer live. A gente não tem mina na organização, né? Então, assim, é importante que esse debate, alguém faça esse debate acontecer, né? Mesmo sabendo que esse debate é muito chato, né? Da mesma forma como eu estou trazendo essa condição das minas, eu também trago da questão racial, né? Porque assim, a gente tem que ficar falando da mesma coisa toda hora, todo dia, sabe? Por exemplo, em Mauá existe a Marcha Zumbi dos Palmares, que acontece no dia 20 de novembro há 15 anos, sabe? 15 anos? Isso, há 15 anos, Mestre Dásio trouxe esse debate e assim, a gente tem que sempre estar falando que vai acontecer, porque senão não acontece, né? Tem que pegar pra si, né? Você tem que tomar aquilo. E a gente do Sarau, a gente tem buscado contribuir na luta pelo combate às opressões, né? Eu acho que a homogeneidade, né, o pensamento comum, igual, ele não vai existir. Mas eu acho que se a gente se apropria desses debates, a gente pode possibilitar outras formas de transformação, né? Então eu queria que você trocasse um pouco dessa ideia sobre esse lance das minas, né? E aí depois a gente responde mais outra pergunta, vê se alguém tá fazendo mais alguma e a gente finaliza porque ela já tá com o tempo contadinho. Galera, não tá entrando, não sei o que tá acontecendo, acho que a internet tá nos boicotando, né? Vou tô tentando trocar aqui, mas não loga, né? Dá uma olhada, Vi. Vai lá. Eu acho que o lance é o seguinte, mano, eu vou dar um exemplo que eu demorei alguns anos para perceber. Eu tô há 10 anos na sala de aula e aí eu percebia, fazia muito tempo que eu não pegava aula no fundamental. E há 3 anos atrás eu peguei uma 6ª série. E aí eu peguei essa 6ª série e aí eu percebi que as meninas tinham outro comportamento. As meninas da 5ª série, elas falam, elas debatem, porque eu provocava, né? E aí as meninas sempre se colocavam. Elas tinham opinião, elas apresentavam o que fazia, mostravam o que estava produzindo. Aí eu voltava pro 3º ano e só quem se colocava eram os garotos. Sabe? Aí eu chamei uma mana pra conversar, Maiara, né? Chamei minha mana pra conversar. Aí eu falei, mano, você percebeu que as meninas não falam no 3º ano? Aí ela, não é no 3º ano. É no 3º, é no 2º, é no 1º, é no 9º, é no 7º. Do 8º pra frente, essa menina vai entender
o que é o machismo estrutural. E aí esse machismo estrutural vai cancelar essa garota ao longo da sua vida. Eu estou falando de um espaço, que é o espaço escolar. Se a gente for falar das outras estruturas sociais, o quanto essa menina é silenciada em casa, que a menina não pode falar que tá afim do garoto. Né? Ela vai apanhar do pai, vai apanhar da mãe, vai sair mais na rua. Né? Tem tudo isso. Né? O garoto pode falar, o irmão pode falar que tá afim de uma menina, né? Mas a menina não pode falar que tá afim de um mano, ou de uma outra mana. Sem crise. Se ela falar que ela tá afim de outra mana, aí é treta, a treta tá posta. Né? Então esses corpos vão sendo silenciados ao longo da vida. E aí você chega na fase adulta, e aí você fala que a irmã tem que falar? Manja? É disso que eu tô falando. Se a gente não pegar na mão e falar, vai lá, mano. Entende? Não, quem vai falar é tu, mano. Ah, eu tô com medo. Vai com medo mesmo. Mas vai. Sim. Né? Ah, eu tenho medo. Vai com medo. Ué, em algum momento você vai ter que ir. Alguém vai ter que ir. Né? Inclusive, eu acho que o fato de vocês me convidarem aqui é essa experiência. Né? Como que a gente se coloca nos espaços? Como que uma outra travesti assiste isso aqui agora e fala, peraí, se a Aira tá lá, ela tá falando, eu posso falar também. Sim. Entende? Então, quando eu venho para esses espaços, eu venho imaginando essa bagagem que eu carrego. Não é bagagem, é responsabilidade, sabe? Porque quanto eu sirvo de exemplo para as outras minas pretas que estão assistindo agora? O quanto eu posso reverberar, né, esse corpo, porque esse corpo é um corpo político, né? A arte para mim é um ato político. Quando a gente faz arte, a gente está discutindo política, a gente está discutindo corpo, a gente está discutindo território, a gente está discutindo afeto, né? Sim. E eu acho que tem que ser isso, mano. Tipo, coloca a mina, manja, né? Coloca travesti no bagulho, coloca viado no bagulho. Né? Quantos viados a gente tem na organização do Sarau Tapete? Tem que ter, mano. Quantas bichas tem lá? Quantas sapatão tem lá dentro do bagulho? Manja? Sim. Tem que estimular. Falar, e aí, irmã, bora participar desse bagulho, mano. E, mano, deixa a galera vir do jeito que pode. Porque em algum momento ela vai colocar sua potência pra fora. Sim. Mas ela precisa ser estimulada e não silenciada. Sabe? Ah, o que ela colocou... Mano, ela colocou do jeito que ela pode. E aí como que a gente aproveita isso? Sim. Sabe? Como que a gente aproveita isso? Nessa relação com a quinta série e com o terceiro ano do ensino médio, eu tô falando de um espaçamento de 8 anos. Como que esse corpo foi silenciado em 8 anos? O que aconteceu com esse corpo que antes ele se expressava, porque era uma criança, né? E ainda não sabe ainda o quanto o machismo vai oprimi-la, mas ela vai sentindo isso na vida. E aí, ao longo de 8 anos, esse corpo vai sendo silenciado. Sim. E aí eu falaria da bichinha, da sapatão, né? Sim. Que esses corpos evadem a escola. Né? A pessoa idosa, né? A pessoa idosa. E as mulheres que ficam, elas só ficam porque elas se silenciam. Olha que opressor. Olha que sociedade é essa. Então a nossa responsabilidade aqui é pensar um outro formato. Sim. Manja. É perguntar pra Amanda, falar, aí, irmã, o que você acha, mano? Ah, não acho nada. Então achar nada pra você é o quê? Manja. Eu acho que a gente vai ter que provocar esse rolê. Expressa, né? É. Até o que você Fala aí, mano. Não é besta, não, é besta, mas é o que você tem. É. O que você vai pôr aqui? Põe aí, mano. E aí a gente vai ver o quanto é potente esse bagulho que aparece. E às vezes algo que é besta é a minha dúvida. Não é besta. Não é besta. Não é besta, porque quando a gente dá voz ali, a gente vai ver que, mano, não é besta, mano. Eu trago muito disso porque eu era uma pessoa que eu tinha já, quando eu cheguei no Sarau do Tapete, né, enquanto participante, eu já tinha uma consciência racial, né? Eu já estava nos espaços de militância, porém, eu só consegui recitar a primeira poesia no Sarau do Tapete. Caralho, que foda. Né? Então, assim, que parece bobo, o menino fala ali no microfone, mas ele não sabe recitar uma poesia, ele não vai conseguir. O espaço acolhedor pra mim foi o Sarau do Tapete. E aí rolou. Né? E assim, o espaço que eu encontrei outras pessoas, inclusive uma delas é a Carlinha. Ai, que né? Acabou de mandar um beijo, mano, um abraço aqui pra dessa gente. treta.
Um beijo pra você, Ai, Carlinha. Fê, que saudade. Muita saudade de você. Que é pessoa, né? Uma outra pessoa, uma outra irmã, sabe? Que tá construindo, que tá fazendo seu corre, que tá estudando, que trabalha, que tem que pagar aluguel, e sabe? E é isso. E que a quarentena não deu descanso. Tá aqui, ó. A quarentena tá onde? Sugando. Babando em cima da gente. Pois é. Né? E aí eu acho que, inclusive, a Carla poderia dar um salve pra gente, tá ligado? E aí, Preta, o que você acha? Falei merda? Dá o papo aí, né? Como que a gente vai colocar as manas nos espaços? Que tá dado, né? A mulher não está nos espaços. E quando ela tá lavando, passando, cozinhando. E aí, qual que eu acho que é a responsabilidade do homem? Nesse espaço, ele entender que, mano, se ele tá lá, ele não vai deixar a mina ir cozinhar enquanto ele tá fazendo o corre. Não, mano, cola lá, ajuda a mina a lavar a louça, fazer a comida, limpar a fralda do moleque, dar banho no moleque e volta com a mana pro bagulho. Sim. Né? Uma discussão que a gente fez na atividade do 20 de novembro no ano passado foi essa. Mano, a gente faz atividade cola preto. Mas cola preto. Como que a gente faz pra colar as pretas? Como que a gente faz pra colar as bichas preta? As travesti preta? Sim. Né? E aí a gente precisa entender. E aí a gente criou o Espaço Herê. Né? E aí a gente teve umas mulheres. Porque, mano, quem vai ficar com o filho da mana pra mana poder ir no rolê? Ninguém, parça. Né? E a mina também tem a culpa moral. Né? Como que eu abandono meu filho pra participar de uma atividade cultural? Como que eu abandono meu filho em casa pra participar do Sarau do Tapete? Sim. Sabe? É isso. E aí, quando a gente vai ao Sarau do Tapete, não tô fazendo crítica, mas eu tô falando que a gente precisa pensar em que sociedade é essa que a gente tá construindo. Né? Poucas manas que eu vi lá que levam seus filhos. Né? Que é o caso da Preta, que é poeta. A Winnie, que é fantástica, poetisa foda. Né? Ela leva o filho dela. Mas quantas vezes ela deixou de ir porque não tinha com quem ela deixar a filha? Manja? Que hoje a filha da Winnie tá grande. E pensar nisso, né? Precisa pensar. Quando a gente faz essa reflexão, esse exercício, a gente coloca, né, a importância da creche noturna. Sim. Né, para aquela mãe solo que tem que trabalhar à noite. Né? É claro que tem várias discussões por detrás disso, Sim. né? Que o ideal é que não precisássemos ter creche à noite. Na minha perspectiva. Na minha perspectiva era, humano, a mina não fez o bagulho com o dedo. Ainda não tá rolando. O dia que rolar, a gente troca uma ideia. Talvez seja até mais fácil. Porque aí a autoprodução mesmo já era, né? Mas é verdade, mano. O maluco, tá ligado? Ele sai fora, né? Verdade. Que nem agora eu tava vendo a galera discutindo aí, era tudo macho. Discutindo, não, eu sou contra o aborto. Falei, irmão, você é contra o aborto, então vai cobrar seu parça que não paga pensão. Mas não é. Sim. Ser contra o aborto é fácil, mano. Bora lá criar um moleque. Vai lá. Cola na quebrada e ajuda com criar o pivete. Né? Cobra seu parça que não tá pagando a pensão. Sim. Não, cobra seu parça pra pegar o E moleque. acho que é importante Tá fazer tirando. uma reflexão Tá tirando, né? sobre o que é aborto e o que é abandono. Né? Porque a questão do aborto, por exemplo, agora você tocou nesse assunto, uma menina de 10 anos que deveria ter acesso à cultura, à arte, lazer, o esporte, saúde. o lazer, ao sarau do tapete, ela estava sendo violentada sexualmente dentro do seu recinto, Por né? familiar próximo. Por um próprio familiar, né? Quando a gente pensa isso no campo de vista, né? Da dor, a gente se coloca no campo da revolta. Sim. Mas isso não é diferente do que acontece em várias casas, em várias periferias, em vários centros, em vários apartamentos. É importante a gente colocar isso, né? Tem que colocar. E essa condição do abandono do homem, né? Então, assim, quando a gente se coloca contra a condição do aborto, né? E aí eu me coloco na condição de homem, quando eu me coloco na condição de homem contra o aborto, eu me coloco na condição contra a liberdade, Sim. contra a saúde pública, Sim. contra a vida, né? A vida da mulher. Isso, sabe?
hoje, pra mim, eu tenho um amadurecimento que defender o aborto é defender os direitos humanos. É defender a vida. É defender a vida. É interessante, né? Porque quando eu entro nessa discussão, as pessoas sempre... E só pra finalizar, e combater o abandono, né? Paterno, materno, familiar, combater o abandono, porque a pensão só não garante Não vida, mesmo, não né? mesmo. Combater o abandono também é fazer mais defesa dos direitos humanos. Sim, e defender a guarda compartilhada. Sim. Porque, mano, o maluco paga a pensão, ele acha que fez tudo. Manja. Mas aí a mina perde vida social, ela perde vida afetiva. Entende? Sim. Né? Peraí, mano. Tu dá lá 250 conto e acha que já fez o corre? Tá tirando. Isso não sustenta uma criança. A mina vai ter que sair, fazer o corre dela, garantir o bagulho, chegar em casa, cuidar do pivete, manja, lavar, passar, cozinhar. Guarda compartilhada. Eu acho que esse bagulho é assertivo. Inclusive pra mina ter direito de ter vida social. Sim. Porque, mano, vamos um papo reto aqui, né? A gente tá conversando entre adultos. E aí, a mina ter o filho, ela não dá mais? É disso que a gente tá falando. A mina não vai dar mais pra ninguém. Então ela fica em celibato, né? Até que o moleque atinja 14, 16, 15, 18 anos, pra ela poder ter uma relação afetiva. E o pai a cada 15 dias, né? Cada 15 dias você tá tipo bondade com esse mano, viu? Esse maluco deve fazer rolê todo final de semana. Não, falando a cada 15 dias, cuida da criança. E olhe lá. E quando não deixa com a mãe dele, deixa né? Com a avó. Deixa com a avó e ó, vaza. Entende? É disso que a gente tá falando. É dessa sociedade que a gente tá falando. E aí quando eu falo isso, não é pra responsabilizar as irmãs também não. Porque pra mina colar no sarau do tapete com um pivete, a gente vai ter que começar a pensar como que a gente cria um espaço de cuidado para as crianças, enquanto as minas conseguem participar da cultura. Enquanto as minas conseguem recitar, escrever, ouvir e trocar. E aí não dá pra botar uma outra mana pra cuidar do pivete. A gente vai ter que pegar um irmão e falar, parça, você não é a favor da vida da mulher? Você não tá falando que nós é parça, que nós corre junto? Então bora cuidar dos pivetes ali pra nós ali, enquanto as irmãs participam do bagulho? É isso. E aí, o mano vai fazer? O mano vai segurar o B.O.? Fica ali com os pivetes ali, mano, uma cotinha. Aprende ali, estabelecer contato com esse mano. Brincar, aprende a pentear o cabelo, aprende a amarrar fazer cabelo. Fazer uma trança. Amarrar o cadastro do sapato do pivete, que ele não sabe fazer. Ele precisa de ajuda. Isso é cuidado. Isso é cuidado. Né? E aí, essa é a responsabilidade dos homens na construção do feminismo. Sim. Essa é a responsabilidade dos homens. Como os homens se colocam dentro desses espaços? Porque quando a gente fala de cuidado, o cuidado está ligado à mulher. Manja. E a responsabilidade do homem dentro desse espaço de cuidado? Estou usando o exemplo do sarau do tapete. A atividade de novembro que nós fizemos da consciência negra, memorizando, né, a luta de Zumbi dos Palmares, nós fizemos isso. Né? E a gente colocou para os manos, falou, parça, você vai ter que cuidar desse espaço das crianças. Né? Infelizmente, teve momentos que as manas tiveram que pegar o corre. Né? Mas na nossa perspectiva, os manos que deveriam ter ficado ali. Porque o maluco também tem que ter esse contato com a criança. Uma mana aqui deu um salve e... Ian Gil TGRR. Eita. É que no Instagram não tem o nome, né? Tem a tag. Vários nomes, né? E aí ela escreveu aqui. Lembrando que agora o governo Bolsonaro lançou uma nova portaria contra o aborto, sempre procurando uma forma de nos violentar. E é isso, né? É isso. Quando a gente pensa nesse desgoverno, se a gente chamar isso de governo, a gente está sendo muito hipócrita com a luta de todas as pessoas que foram contra a ditadura militar, que lutaram pela liberdade, que lutaram pelo direito ao voto, né? Pela democracia, pelo direito... Pelo SUS, né? Pelo SUS, sabe? Pelo Estatuto da Criança e do Adolescente. Educação para todos, moradia para todos. Sabe, o que o movimento da infância, o que o movimento Meninos e Meninas de Rua já lutou pela vida de criança e adolescente para um desgoverno vir e construir estratégia, né? Baseado no
conservadorismo familiar religioso. Sim. Né? Então acho que assim, todas as cartas da manga apostivas para este governo. E aí eu vou dizer, né? Este governo, ele não é este governo porque ele é esse governo. Né? O Bolsonaro não pensa isso sozinho porque ele... Não. Né? Ele tem um grupo que o cerca e um grupo que ele quer estar inserido. Então, o Brasil é totalmente dependente do Trump. Né? Então, assim, é o imperialismo... Né, e o capitalismo massacrando, tirando direito, tirando direito, tirando direito. Então, assim, quando a gente pensa que esse governo, desse desgoverno, cria essas coisas, né, e acho que pra gente já finalizar mesmo, como que a gente pode, através da arte, da cultura, posso dizer que a gente também não tem a resposta para tudo, né, mas depois uma reflexão, um bate-papo mesmo. Sim, claro. Como a gente pode fazer com que a arte e cultura possa salvar crianças e adolescentes, até mesmo da violência. Eu coloco a violência... A gente tem a violência sexual, né? Por exemplo, eu tenho um trabalho, né, já fiz algumas atividades com crianças e adolescentes sobre violência sexual, para eles conhecerem a parte do corpo. Sim. Porque às vezes o pai não fala que aquilo... É pipi, Sabe? Não pode, outra pessoa não pode ficar tocando. Não pode tocar, sabe? Olha, aconteceu isso. Então, assim, algumas coisas elas têm que falar, né? E assim, como que através da arte, da cultura, do teatro, a gente pode construir mecanismo para combater a violência infantil? Sabe, você fez eu lembrar de uma outra história. Logo quando eu comecei a dar aula, eu tava lá trocando ideia com a galera e eu sempre digo que eles podem falar o que eles quiserem dentro da sala de aula, desde que não ofenda o outro. Não ofendeu o outro, não mexeu com a moral de ninguém, tá validado. Solta. Se expressa aí, esse espaço não é um espaço repressor, né? Aí a gente tá lá, blá, 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 aí sempre cai no sexo, né? Porque ensino médio é isso. Sempre cai no sexo. Aí um garoto vira, meus 3 ovos. Falei, oi? Aí eu esperei a aula terminar. Falei, mano, como assim meus 3 ovos? Gente, é isso que eu tô falando. Aí ele virou pra mim e falou assim, não, eu tenho 3 ovos, não, o homem não tem 3 ovos? Falei, parça, não tem. Você vai fazer o seguinte, você vai dizer à sua mãe, você vai dizer ao seu pai, né, que você observou que você tá com 3 testículos, né? Mano, o maluco tava no tumor. Você acredita? O bagulho chegou ao ponto de ficar do tamanho de um testículo, né? Então a gente precisa falar com essa galera. Sim. Alguém vai ter que falar com essa galera. Se o pai e a mãe não dá conta, eu acho que a gente vai ter que discutir a função da escola, né? E aí, tentando responder, não tem uma resposta para isso que você está colocando, né? Eu acho que a arte, para mim, na minha visão, a arte ela tem função crítica. Para mim, quem diz que a arte ela não tem um viés político, ela não tem um discurso político, para mim está falido. Né? Para mim, a arte ela tem posicionamento político. Porque quando o cara usa o rap para falar da bunda que balança, isso é posicionamento político. Ele escolheu falar da bunda em vez de falar da ação policial. Né? Quando os Racionais pegam o Nike e metem a Real da Quebrada, eles estão fazendo política. Né? Então, para mim, arte, cultura, está ligado diretamente, intrinsecamente, a algo que, no meu ponto de vista, é nato do homem, tá ligado? Nós somos da humanidade, precisamos repensar os termos masculinizados também. É nato da espécie humana ser um ser político. Quando a gente está falando de ser político, a gente não está falando de politicagem. Quer dar um leite, quer dar uma dentadura para a pessoa votar em você, votar em alguém. Né? Mas a gente está falando do ato de influenciar, do ato de se mobilizar, né? do ato de influenciar politicamente os espaços. Né? É disso que a gente está falando. Né? E aí eu me recordo de uma entrevista que a Lineker deu. Lineker, para quem não conhece, coloca aí no Google, né? Dá uma youtubada aí, que é fantástica, né? Uma poetisa, cantora, mulher trans preta, né? Então uma travesti preta. Assim, a gente tem a Mona Brutal também, sim, né? Sim, a Lida Quebrada. A gente tem a Sanara, a né? Sanara, aqui gente, potente. potente. Né? Já foi fazer também atividade com a gente no Sarau Tapete. Nossa, a Sanara é foda. Né? Eu acho que assim,
E muitas pessoas que a gente não conhece ainda. Então, mas a gente precisa colocar esses nomes. Sim. A gente precisa colocar esses nomes. Porque senão a gente vai pensar que cultura é só produzida por pessoas héteras. Sim, né? ainda, né? Cisgêneras. Desculpa, verdade, melhor é o termo cisgênera. Que a arte só pode ser concebida no corpo cisgênero. E o corpo trans está ali produzindo arte também. E aí uma entrevista que a Lineker dá, viram pra ela e fala, né? Mano, como assim? Você é uma influenciadora. Você é uma poetisa. Você é seguida por trocentas milhões de pessoas, né? Como que você não usa sua música para fazer política? Lineker, ela vira e responde: você quer um ato político melhor do que falar de afeto em um momento como esse? Um momento histórico como esse? Você quer um ato político mais político do que falar de afeto, falar de amor? Né? Sim. Ela está se vendo enquanto agente político. Então, quando ela produz cultura, quando ela escreve seu poema, quando ela escreve sua letra, quando ela interpreta aquela letra, ela fala a partir de um corpo político. Sim. Né? Hoje, essa é a né? função da arte. Hoje eu... Na minha concepção. Não, eu acho ótimo, porque casou com o que a gente tava conversando hoje. Eu não preciso andar e falar, olha, eu sou comunista. Não. Eu posso agir como um comunista, né? Sabe? Não, e as características, a forma como você se posiciona, a forma como você fala. Sabe? Eu e você andando aqui com essa camisa. Precisa falar que a gente é de esquerda? Não. Que a gente é contra a violência policial? Que a gente luta pelo fim da polícia, sabe? O Black, né? O Black fala, o jeito que você fala, sabe? O jeito que você senta. O nosso corpo. O corpo fala, ele se comunica. O nosso corpo é algo comunicável, né? Sim, ele tem linguagem. E eu concordo totalmente com a Lineker. Como que uma mulher trans, negra, fala de afeto? Como? Né? Que afeto que uma travesti tem? Sim. Travesti tem afeto? Ama. Olha isso, gente. Né? Só paulada da multa. Porque ainda né, trazem essa reflexão sobre a travesti que trabalha no salão de cabeleireiro ou na rua. Ponto. Né? E tudo bem. Se essa for uma alternativa, uma escolha, uma opção. Se for uma escolha, tudo bem. Né? Foi a forma que ela encontrou de viver? Tudo bem. Tudo bem, mas a gente tem que dar oportunidade para outras coisas. Mas ela tem que ter direito. Se ela quiser ser doutora, ela seja. Se ela quiser ser médica, ela seja. Se ela quiser ser arquiteta, ela seja. Se ela quiser ser professora, ela seja. Mas a gente fala de uma sociedade tão repressora que os dados mostram que eu sou uma curva fora, né? Eu tenho cursado 3 graduações, mestrada, né, semestra hoje. Eu tô fora da curva. Eu tô fora da curva de vários fatores. Uma travesti não passa dos 36 anos de idade. Eu já passei. Não vou... Vocês que lutem vai descobrir a idade, quem quiser. Vocês que lutem. Vocês que lutem. Né? E ter cursado a universidade, as estatísticas falam que esses corpos não chegam até o 9º ano do ensino médio. Então, qual que é a responsabilidade de cada um dentro desse espaço? Qual que é a nossa responsabilidade que participa de um sarau e está no ensino médio e vê aquele corpo dito viadinho dentro da sala de aula? Qual que é a responsabilidade? Né? É voltar e dar espaço para aquele corpo. Né? Dizer, olha, esse corpo deve existir aqui. Esse corpo pertence também a esse espaço. Né? É isso que a gente tem que falar. Como que a gente dá voz para as mulheres assim? Como a gente dá voz aos LGBTs assim, pegando na mão? Fala, parça, tamo junto, não vou falar por você. Sim. Né? Não vou falar por você. Você que vai falar, mas eu tô do lado. A gente vai junto. Eu acho que a gente tem que trabalhar muito essa lance. E assim, você contribuir, né? Seja, não posso ir, manda uma mensagem, ei, tá conseguindo, vou te acompanhar por aqui, me liga, sabe? Tamo junto. Você mostrar isso, você também construir, possibilitar a construção da autonomia, Sim. Né? Porque sempre se eu chegar aqui, isso, né? Com isso, com nós, né? Não temos, né? E é legal você falar que você tá fora da curva, porque a gente não tá no lugar do privilégio. Não. Porque enquanto a educação, né, for privilégio, algo tá errado, né? Então eu estudei acesso pro privilégio. Eu estudei numa universidade pública federal e eu não tive privilégio. Porque eu tive que dormir na rua porque eu não tinha onde dormir, mas eu queria fazer universidade pública, né?
eu... Que forma, né? Eu fiquei sem almoçar porque eu não tinha como comer, né? Eu fiquei sem ligar para os meus amigos ou para minha família porque eu não tinha crédito no meu celular, né? E que lugar de privilégio é esse? Enquanto a educação for privilégio, algo está errado. Temos um problema. Tem um problema. Porque a educação é garantida na Constituição, né? A gente precisa criar um sistema único da educação também, né? Porque só enquanto existir a Política Nacional de Educação é pouco. Tem que ser um sistema único. Como que funciona a educação em São Paulo e no Amazonas? Né? Os dados mostram que é diferente. Que é totalmente diferente. Como que funciona a educação em, sei lá, na cidade de São Paulo e o Rio Grande da Serra? Em São Caetano. Um abismo. Então, assim, eu acho que são coisas que a gente vai construir isso coletivamente, batendo, lutando, né? Esses dias uma colega me falou isso, Ivani, né? Ivani do CRP, né? Do Conselho de Psicólogos e Psicólogas. Ela me falou, cara, toda vez que a gente troca ideia, a responsabilidade vai parar na educação, sabe? Aí ela virou pra mim e disse, mas como que você sente isso? Eu falei, mano, eu sinto frio na espinha. Porque cada vez que a galera fala alguma coisa, eu falo, pô, mas a educação precisa dar jeito nisso aí. A educação precisa resolver esse trem aí. Aí a gente olha pra nós, né, professoras e professores, fala, parça, a gente não dá conta não, irmão. A gente vai ter que articular uma rede aí, porque, né, eu passo 2 horas por semana com meu aluno, né? Aí depois vem uma galera, e vem mais 11 professores, 12, desculpa, somos 13, né? Vem mais 12 manos, fazendo o quê? Construindo o quê? Apresentando o quê? Né? Claro que... serviço, às vezes. Às vezes um desserviço, entende? Né? Então é complexo, a gente vai ter que discutir isso sim, e isso acho que está na agenda do dia, mano. Mas eu acho que deu nosso tempo de novo, ó. Vamos só fazer a leitura aqui de alguns outros comentários que as pessoas trouxeram. A Carlinha novamente apareceu aqui dizendo: saudade de vocês, que lindas ideias trocadas. Gratidão por você ter participado também. Vamos marcar de você fazer uma com a gente. É muito importante que você apareça aqui na telinha do Sarau do Tapete, tá? Então, você vai ser uma das convidadas, hein? A gente não aceita não como resposta. Mulher preta da quebrada, potente. Tem muito para contribuir, né? Sim. E a gente, às vezes falando, a gente constrói mais identidade, né? Organiza o ódio, porque é importante a gente organizar o nosso ódio. Sim. Porque eu não quero ficar sentado numa poltrona no dia de domingo, né? E nem vendo as coisas acontecendo, podendo se posicionar. Um outro camarada aqui trouxe parabéns, Mano Quietinho, por ter conseguido ser aprovado pelo PROAC. Gratidão, né? A gente está falando, né, no PROAC sobre um patrimônio cultural histórico preto da cidade de Mauá, que existe há 28 anos. E vai ser produzida uma série documentário de 4 episódios de 15 minutos, dizendo um pouco sobre a história da Filha Gigante do movimento negro na cidade. Valeu, hein? O nosso amigo de Foz do Iguaçu, que sempre aparece aqui. Caraca! Deu um salve Sarau, um abraço desde Foz do Iguaçu. Gente, Foz do Iguaçu, beijo. Sarau do Tapete, Raira, Quietinho, por outros lugares do Brasil. Nossa, né, gente? Gratidão, amigo. Aparece também, vem fazer live com a gente, é importante. É claro. Né? Enquanto existir catracas e muros, a gente vai ter exclusão, né? Sim. Então vamos botar esse conhecimento para todos os lados. Sabe o que você fez eu lembrar de uma frase que eu li hoje na página de um colega, tava lá no Face, e aí eu vi que o colega fez uma postagem de uma frase da Mafalda. Né? Mafalda é aquela personagem em quadrinhos argentina. Você falou do Sul, lembrei. Que ela falava o seguinte, né? Se nós sofremos juntos, por que nós não lutamos juntos? Porque a gente sofre junto. A quebrada sofre junta. Porque gente, eu nasci na quebrada, vivi na quebrada. Quando faltava um arroz, você batia na porta do vizinho e tinha. Sim. Quando faltava um açúcar, você batia na porta do vizinho e tinha. E aí, quando o vizinho não tinha o macarrão, ele batia na nossa porta e tinha. Né? Eu acho que a gente precisa... Ou mesmo fazer aquele bolo à tarde e levar um pedacinho pro vizinho, sabe? Ou fazer um churrasco e falar, irmão, bora colar aqui. Né? Sim. Que festejar é necessário também. Sim. Não é só dores. Sim. Né? Precisamos compartilhar. A gente tá finalizando aqui, a gente
Já tá até cansadinho, É. né? Porque hoje o dia foi bem corrido. Foi, hoje foi pesado. Hoje o dia foi bem corrido, mas foi muito satisfatório, Foi uma tá? delícia. Então, finalizar o dia assim vai ser muito bom. Quero convidar vocês, né, para compartilhar as coisas do Sarau, compartilhar as coisas da Raira também. Por favor. Acho que é importante a gente construir, entender o que o outro está fazendo, o que a gente pode contribuir com a arte, com a vida do outro, né? Tem uma frase aí que eu queria deixar para que a gente possa fazer uma reflexão, Sim. que é uma frase do Fanon, né? Do Frantz Fanon. Fanon, ele é um teórico que estuda, né, a condição do negro, né? Ele parte de um olhar dos Estados Unidos, né, para fazer essa discussão. E aí eu acho que tem algumas coisas que é muito importante. E aí ele tem uma obra, que agora eu não me recordo o nome, mas eu lembro de uma frase... Máscara Branca? Miseráveis da Terra? Eu acho que é o Miseráveis da Terra. Fala a frase que se for a gente tenta ajudar. E aí ele tem uma frase que eu li ali num artigo que me fez ler o livro, né? E aí a frase é o seguinte: o homem negro, ele não é um homem. O homem negro é um homem negro. Porra. Né? Então, assim, quando a gente pensa que o homem negro não é um homem, o homem negro é um homem negro, ele tem características que a gente tem que romper. Sim. Né? Então, quando eu visto essa camisa aqui, por exemplo, do movimento Mães de Maio, e que está escrito Memória e Verdade, Justiça e Liberdade, é porque são os corpos pretos, os homens pretos que são majoritariamente massacrados, né? E eu digo massacrado pelo sistema penal, né? Que fazem o seu trabalho, né? Do extermínio, né? E aí, o movimento Mães de Maio também segue lá, tenta entender um pouco como funciona, né? Queira saber, porque do nosso lado de casa, a polícia executou o filho da vizinha, né? Hoje foi da vizinha, amanhã é seu irmão. Entende? Ou pode ser. Exato, tu é preto, irmão. Preto, então, assim, todo dia que a gente sai de casa, um a gente pode voltar com a marca da bala de um fuzil. A gente tem um alvo. Já que você compartilhou um pensamento, eu acho que a gente tem que começar a reverberar essas vozes mesmo. Né? Então, se a gente vai citar alguém, bora citar um preto, mano. Já que você citou um preto, eu vou citar uma mana. Né? Rosa Luxemburgo, ela deixa um pensamento em um dos seus livros, né? Para quem não conhece Rosa, Rosa é uma intelectual, filósofa, né? Europeia, e aí ela vai falar o seguinte, né? Podemos criar, olha que potente, podemos criar um mundo onde sejamos humanamente diferentes, socialmente iguais e realmente livres. Eu acho que é isso. A gente precisa construir esse mundo, né? E quando o Sarau Tapete tem as suas ações, é para esse mundo que ele está contribuindo. Sim. E é o mundo da gente tentar, né? Tentar. Compreender a singularidade de cada um, sim, né? Abraçar a luta, a felicidade, a tristeza, sim, a dificuldade do outro, né? E lutar por uma liberdade de verdade, porque a liberdade que existe na Constituição não é ainda a que eu acredito. Não é o que a gente precisa ainda. A gente precisa de muito mais de liberdade, sim, né? Então, Raira, muito obrigado por você ter tido esse momento com a gente. É sempre um prazerzaço estar nos momentos com você. Eu aprendo muito. Eu também, eu tenho certeza que as pessoas aprenderam muito com você hoje. Ouvi falar, né? Eu tenho o prazer de indicar a Raira para várias amigas que querem trocar uma ideia, né? Apresentar ela para os meus amigos, né? Para que a gente possa ir se fortalecendo mesmo, né? Porque a rede, a nossa rede, ela não pode ter nem catraque nem muro. Não. Valeu, gente. Salve, Sarau. Até a próxima. Compartilha e é nóis. Valeu. Salve, Sarau!